1h20 para confirmar. Economia. Agora a gente vai falar de economia com a Rafaela Vitória, também para entender um pouco quais são os impactos dessa guerra no mercado. Rafaela, boa tarde. O impacto maior é no preço do petróleo? Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. De fato, a gente tem hoje como acho que principal preocupação desse conflito um potencial aumento da inflação aqui no Brasil, principalmente pelos preços dos combustíveis, né? A gente viu uma nova disparada aí dos preços do petróleo no mercado internacional. Isso pode acarretar em novas altas, tanto da gasolina quanto do diesel aqui no Brasil. Lembrando que a gente já tem aí observado uma certa defasagem de repasse de preços da Petrobras nas refinarias para os postos, né? A gente estima aí uma defasagem entre 10% e 15%. A Petrobras vem segurando aí uma nova alta, aguardando aí uma acomodação desses preços, mas o conflito indica que a gente deve manter níveis mais elevados de petróleo no mercado internacional. E não só petróleo, Alessandra, a gente também está observando algumas commodities agrícolas, como trigo, soja, milho, também em alta aí. Uma preocupação do mercado também global de commodities, também agrícolas, com relação ao conflito, o impacto que a gente pode ter no comércio global, por isso essa subida de preços de commodities lá fora. Rafaela, falando um pouquinho agora dos resultados da economia interna aqui, né, da situação do Brasil, tem novos números fiscais e da inflação também, né? Sim, a inflação ainda é a grande preocupação, né? Como eu falei, uma potencial alta da gasolina pode continuar impactando a inflação, que ainda continua alta. Nessa semana a gente viu o IPCA 15, uma nova surpresa de alta, 0,98 aí no mês de fevereiro, veio bem acima aí das expectativas de mercado. A gente tem altas de bens industriais, de bens comercializáveis, artigos para casa e também altas de alimentos, né? Os hortifrutis aí foram impactados em algumas regiões por seca, outras por chuvas. Então, a gente ainda tem uma pressão inflacionária que poderia ficar ainda um pouco pior no curto prazo por conta de elevação da gasolina. A gasolina não foi aí um fator que afetou esse IPCA 15 no mês de fevereiro. E quando a gente olha o IGPM que saiu hoje, que mede mais os preços ao produtor, ele também teve uma alta aí de 1,83%, com minério de ferro, soja e algumas matérias-primas também em alta. Então, a inflação ainda está no nosso radar como uma preocupação de curto prazo. Agora, por outro lado, o governo divulgou os dados fiscais hoje e vieram muito positivos. A gente teve um superávit recorde da série histórica de 102 bilhões de reais no governo consolidado. Isso aí é resultado dessa arrecadação também dos produtores de commodities. Lembrando que o Brasil se beneficia em parte dessa alta desses preços. Os produtores de óleo, gás e minérios de ferro vêm contribuindo para uma arrecadação maior. E, por outro lado, a reforma da Previdência e também os salários dos servidores congelados vem também segurando esses gastos, né? E com isso o governo teve esse belo superávit de 100 bilhões para começar o ano, reduzindo a dívida sobre PIB caiu para 79%. A gente não via essa taxa aí desde abril de 2020 e também a dívida líquida em 56%. Então, do ponto de vista do risco fiscal, que a gente tanto comentou aqui no final do ano passado, esse aí está controlado, pelo menos por enquanto. Boa notícia, né? Depois de tanta notícia ruim, pelo menos alguma boa notícia. Rafaela, obrigado por hoje, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde.